Hoje a gente vai abordar a temática da neurose e da psicose na psicanálise, principalmente no que diz respeito à ideia então de diagnóstico, que é um diagnóstico pensado de forma diferente, como a gente está acostumado a entender na psiquiatria e no senso comum. Então, para a psicanálise, o Freud vai logo no início, né, do seu estudo que vem a partir da sua clínica pensar nessas afecções como afecções que possuem mecanismos de defesa diferentes, né? Então o Freud ele passa aí desde antes mesmo de 1900, que a gente pensa como um marco a interpretação dos sonhos, mas antes desse momento, Freud já, em alguns textos, como a neuropsicose de defesa, observações adicionais sobre as neuropsicoses de defesa, o Freud já está pensando sobre quais as diferenças entre essas afecções, né? Lá naquele momento, ele não usa propriamente o termo neurose e psicose, ele usa termos até bem curiosos, como é, alucinação histérica, psicose histérica, ele fala muito de paranoia alucinatória também, e outros termos diferentes dos quais, com a leitura lacaniana, a gente acabou a se acostumando mais, né? O que é curioso é que se a gente for dar um salto cronológico, a gente percebe ali em 1911 o Freud, a partir da obra do Schreber, lendo a obra, as memórias do Schreber, construindo uma teoria sobre a psicose, né? Ele não acreditava propriamente que a psicose poderia ser tratada a partir do método psicanalítico, mas ele faz uma teoria sobre a psicose. É uma teoria muito robusta, muito interessante, que Lacan vai desenvolver posteriormente. E o que a gente tem que eu queria destacar depois desse texto do Schreber, pensando aí uma linha de textos relevantes para a gente entender as diferenciações neurose e psicose. A gente tem o Freud em 1924 falando sobre a diferença entre neurose e psicose a partir de um conceito central, que é o conceito, a noção de realidade, realidade psíquica, né? Então a gente tem em 1924 dois textos que são textos fundamentais nessa articulação. A gente tem o primeiro texto que chama Neurose e Psicose, onde o Freud vai falar, vai definir, né, a neurose como um conflito entre o eu e o isso, em que essa afecção, a neurose, ela é mais dependente do mundo externo, enquanto na psicose ele vai entender que se trata de um conflito entre o eu e o mundo externo, né? Em que há uma dependência maior da instância isso, né? Qual é uma chave de leitura aqui importante para a gente não se perder nessas distinções, né? Eu acho que principalmente a gente lembrar que o Freud já tinha, em 1924, pensado e elaborado sobre a nova tópica, que a gente chama nova tópica freudiana, que é uma forma dele organizar as instâncias psíquicas, né? Pensando no aparelho psíquico. Então, ele divide ali em 1923, naquele texto Eu e o Isso, as instâncias psíquicas em eu, isso e supereu. Então, quando aqui em 1924 ele está fazendo essas definições das afecções neurose e psicose, né? Pensando nesses conflitos entre as instâncias, e aí ele adiciona a questão do mundo externo, que é muito relevante, né? Para pensar a questão
da psicose, principalmente nesse momento, ele está servindo dessas instâncias psíquicas, né? Então, eu acho que isso é uma chave de leitura importante para a gente não se perder, né, nessas definições. Agora, o que é curioso, que eu queria chamar a atenção, é que no segundo texto de 1924, que se chama A Perda da Realidade na Neurose e na Psicose, o Freud vai fazer uma espécie de nota, né? Ele vai retornar essa temática poucos meses depois de ter escrito esse primeiro texto e vai dizer, bom, eu não sei exatamente se a neurose ela também não se afasta em determinado momento da realidade, né? Da realidade a gente pode pensar do mundo externo, do mundo exterior. Isso traz uma perspectiva muito interessante para a gente pensar casos de difíceis, casos clínicos, né, de difíceis resoluções diagnósticas, casos em que muitas vezes a gente fica na dúvida, porque o que a gente pode ler aqui com o Lacan, né, sendo o Lacan o leitor do Freud, a gente se apropria disso, é que os fenômenos psicóticos, eles não são suficientes, né, para a gente pensar uma hipótese diagnóstica. Então, a gente fala de um afastamento da realidade, talvez vocês estejam pensando, bom, ela está falando de alucinação, delírio, sim, né? A gente pode pensar de realidades mais particulares que a gente vê mais especificamente e comumente na psicose, né? O que o Freud está abrindo a possibilidade aqui de leitura, falando que também há uma perda de realidade na neurose, é o que ele traz como uma novidade crucial nesse segundo texto, é que, bom, mais importante do que pensar a perda da realidade, que ele vai finalmente assumir e concordar que existem nas duas afecções, tanto na neurose quanto na psicose, é a forma como cada sujeito ou cada afecção, pensando também as particularidades delas, né, vão dar conta, vão resolver de alguma forma essa questão da perda da realidade. E o que ele vai, então, defender nesse artigo, que a gente verifica muito realmente na clínica, é que a perda da realidade na neurose, ela vai ter como uma forma de substituição dessa realidade perdida a fantasia. Enquanto na psicose, o que a gente vai encontrar é como substituição dessa perda, o delírio. E aí a gente tem especificidades em cada um deles que a gente poderia pensar em termos de fazer laço com o outro, né? De incluir ou de excluir esse outro do laço social. Na fantasia é muito, talvez, mais fácil, mais verificável, a gente escuta mais na clínica uma realidade psíquica que faz laço com o outro, enquanto na psicose isso muitas vezes traz algo de uma dificuldade no laço social. Então essas são duas indicações preciosas aí para a gente pensar a questão diagnóstica em psicanálise desde Freud.